Aqui na cidade de São Paulo mesmo, a gente tem compartilhado com vocês a notícia de que justamente por falta de doses da AstraZeneca, houve a mudança para quem tem de tomar segunda dose da vacina de Oxford. Simplesmente não tem o imunizante e há a notícia da substituição, não é, Nonato? Exatamente. Pelo imunizante da Pfizer. Quem tomou a primeira com a AstraZeneca, se chegar no posto e não tiver a AstraZeneca, vai tomar a Pfizer, pelo menos num primeiro momento, né? Sim. Vamos falar então justamente sobre isso, viu? Tem registros de pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, que atrasaram a segunda dose por falta de imunizante. E também agora essa nova condução utilizando o imunizante da Pfizer. Será que tem algum problema isso? Pode causar algum mal para quem toma uma vacina diferente? Será que atrasar a dose também causa um problema? Vamos responder essas questões agora ao vivo com a doutora Lili Inwex. Espero ter dito certinho o seu nome, doutora. Disse certinho? Certinho. Muito bem. Não quero começar a entrevista já perdendo a amizade da senhora, hein? Então consegui falar certinho, coisa boa. Ela que é pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora da pesquisa da vacina AstraZeneca aqui no Brasil, ou seja, a pessoa importante e ideal para que nós possamos falar sobre isso. Primeira pergunta que eu tenho para a senhora: existe algum prejuízo para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca e não conseguiu ainda tomar a segunda? Pode fazer mal? Pode diminuir a proteção? Faz algum sentido, doutora? Muito bom dia, Elisa e Roberto. A ideia de atrasar uma dose de vacina, a pergunta é: eu tomei uma dose, não tenho a segunda dose, isto vai me prejudicar? A resposta é pior. Né? Vou perder a primeira dose que tomei ou não? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Não, a gente tem seguimento com a vacina da AstraZeneca por um longo período, então até 3 meses a pessoa continua protegida com a primeira dose e hoje já tem estudos mostrando uma certa persistência por um tempo maior ainda. Então, atrasar um pouco a aplicação da segunda dose não vai interferir na resposta imune. E isto vale para todas as vacinas em geral. Se a criança tem um esquema de 2, 4, 6 meses e atrasa algum mês, quando retorna, ela pega a vacina no momento que parou. Então, para isto, o atraso em si não é um problema. No entanto, nós estamos frente a uma pandemia e a gente sabe que com 2 doses a proteção é melhor, né, se a gente ultrapassar demais. É por isso que entra agora a substituição da segunda dose por uma outra vacina. Doutora Lili, essa outra vacina é a Pfizer, ou seja, isso parte de estudos, ou seja, é a única que nós temos essa possibilidade de intercambiabilidade com a AstraZeneca até agora? Isso aí já foi estudado. O que parece meio estranho para todos é que a gente sempre insistiu muito. Você começou com a AstraZeneca, termina com a mesma vacina. Começou com Corona, termina com Coronavac. Né? E agora nós estamos introduzindo um novo conceito de vacinação heteróloga, isto é, com uma vacina diferente. Neste caso, especificamente, entre AstraZeneca e Pfizer, ou Pfizer-AstraZeneca, nós temos estudos mostrando realmente que você pode fazer esta intercambiabilidade e com vantagens, inclusive. Resposta imune melhora quando você dá uma AstraZeneca e a segunda dose é a Pfizer, por exemplo. O estudo foi feito dessa forma. Então, esta conduta já está sendo tomada em vários países no mundo. E isto é uma vantagem enorme, porque não é só isto que aconteceu com a gente, de um certo momento, pontualmente, faltar uma vacina ou outra, mas isto ocorre em todas as partes do mundo que estão desenvolvendo esta campanha de vacinação intensa. A possibilidade de você fazer intercambiabilidade vai nos trazer muito maior flexibilidade para o programa. Então, apoiado, eu acho que essa é uma conduta que tem embasamento científico.
E a longo prazo, doutora, o que nós já sabemos na prática sobre tempo de proteção? Eu lhe pergunto isso até embasada com esse início de campanha da aplicação da terceira dose, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem podido ver em idosos com mais de 70, 80 anos e também aquele grupo de pessoas que estão mais vulneráveis, os imunossuprimidos. Levando em conta que essa parcela da população está se vacinando, é possível que a longo prazo todos nós tenhamos de tomar a terceira dose? Ou isso deve ser um cenário específico desse grupo que é um pouco mais vulnerável à Covid-19? Eu acho que nesse momento a aplicação de uma dose de reforço deve ser restrita a este grupo mais específico que você disse. Os idosos, né, acima de 70, 80, 90 anos de idade, ou as pessoas com imunossupressão que não responderam bem à vacinação. Porque nós temos, assim, nesta campanha mundial, muita gente ainda que não recebeu vacina no mundo, né? Então, eu acho que a distribuição deve ser mais equitativa. Mas por que a gente está aplicando agora uma terceira dose? Porque as vacinas estão em uso desde final de dezembro, janeiro, na maior parte dos países, e com o tempo de observação, de acompanhamento, a gente viu que os anticorpos tendem a sofrer uma queda, né? E a proteção pode estar sendo prejudicada com essa queda de anticorpos, principalmente em pessoas mais vulneráveis. Então, a nossa preocupação é realmente proteger essas pessoas mais vulneráveis. Os idosos, em primeiro lugar, porque a resposta não é tão boa quanto do adulto jovem e a perda dos anticorpos é mais rápida. Então, eles devem ser vacinados. E o grupo dos imunossuprimidos, dos transplantados de órgãos sólidos, por exemplo, a resposta é muito prejudicada e mesmo com 2 doses, a gente vê que não é adequada. Por isso, a introdução de uma terceira dose. Por isso, adultos e idosos têm que ter um intervalo de 6 meses depois da segunda dose. E os imunossuprimidos, imunodeficientes em geral, 28 dias após a segunda dose. E para esta campanha também, nós estamos introduzindo agora o conceito, de novo, de vacinação heteróloga. Permitir o uso de uma vacina diferente daquela que você recebeu no esquema primário. O fato, doutora Lili, da gente ter a possibilidade de produção de vacina com o nosso próprio insumo aqui, tanto da vacina de Oxford, quanto também a própria Coronavac, ainda a Butanvac, que está em estudo e pode ser que surjam também aí já para o próximo ano, nos dá um certo alívio, e principalmente quando a gente fala dessa possibilidade de intercambialidade, ou seja, de que a gente vai poder conviver com esse vírus e de uma maneira que possamos enfrentá-lo sem tantas mortes como vimos no último ano? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Brasil sempre foi um exemplo na área de vacinação e, inclusive, da produção de vacinas. Isso nos dá uma tranquilidade enorme. Esta autossuficiência sempre foi uma meta perseguida pelo Ministério da Saúde, porque com uma população como a nossa, a gente não pode fiar unicamente na produção externa. É isso que a gente na prática vê. Se nós temos agora a Fiocruz respondendo com a entrega de vacinas, isso é fantástico. Eu acho que essa é uma das causas também do programa do Brasil estar indo tão bem nesse momento. Então, você ter produtores locais nos dá uma segurança muito grande, realmente. Doutora, falando sobre efeito colateral, a pessoa tomou a vacina de Oxford AstraZeneca. Aí vai tomar a da Pfizer. Existe alguma relação para quem porventura esteja com medo, pensando, minha nossa, vão colocar um outro imunizante dentro de mim? Como será que o meu corpo vai reagir? Será que eu vou ter mais sintomas, menos sintomas? Aí tem gente que acredita que se você já teve sintomas na primeira dose, você não vai ter na segunda dose. A senhora pode desmistificar isso para a gente, por favor, e esclarecer se essa combinação pode causar um baita efeito colateral ou nada disso? Isto é importante falar, sim.
Com a vacina da AstraZeneca, por exemplo, você tem reações, né, geralmente mais na primeira dose do que na segunda dose, né? Este temor que, eu tomei vacina, tive muita reação, a segunda vai piorar mais ainda, não é bem assim. Geralmente a segunda é menor. As reações são também mais intensas em pessoas jovens, é o vigor da juventude, né? E do que a reação em pessoas mais idosas. Então tem isso, né? A Pfizer, talvez a segunda dose um pouco mais que a primeira. Então tem pequenas modificações, são todas reações dentro do aceitável. Misturando as vacinas, talvez você tenha uma reação um pouco mais aumentada com esta segunda dose de uma outra, mas também tudo dentro de uma reação absolutamente aceitável, né? Então, nada que nos preocupe. Doutora, e qual é a explicação para que esses jovens tenham mais reação? Verdade, fiquei pensando nisso também. Não é porque a senhora falou que eles são mais vigorosos e etc. do que aqueles com um pouco mais de idade. O que é que explica, então, que eles tenham mais reação, hein? É verdade. Isso a gente viu nos nossos estudos. Se a gente dividir em faixa etária, você tem os mais jovens a partir de 18 anos, depois aqueles 50, não sei o quê, e depois os mais idosos, a gente vê nitidamente que as reações diminuem, a intensidade da reação diminui. E isso se vê com as vacinas, com algumas outras vacinas também, né? Então, a tolerância é melhor com a pessoa de mais idade. Isso a gente vê com vacinas em geral, né? Que é, pelo menos, esta vantagem, né? Com a idade. Doutora, a gente quer aproveitar essa sua clareza, inteligência e simpatia e fazer mais uma pergunta aqui para a senhora. A senhora acabou de falar aqui, eu até anotei as palavras, que os idosos perdem anticorpos mais rapidamente. Por que exatamente ocorre isso, dos idosos ficarem menos protegidos com o tempo? Eu lhe pergunto isso, doutora, porque muita gente, é incrível como a gente vê tanta coisa sendo dita na internet. Apareceu um monte de cientista na internet, né? Um monte de médico, a gente afirmando tudo quanto é coisa. E muita gente dizendo assim, na verdade é porque a vacina não é tão eficaz, a eficácia não é lá tão boa assim. A senhora pode explicar para a gente por que os idosos perdem anticorpos e se isso ocorre apenas com a vacina contra a Covid? Não, isso é interessante, porque a resposta à vacinação nos idosos, ela é, de certa forma, prejudicada, né? E idoso, que eu digo, não é ter 100 anos de idade, 90 anos de idade. Com algumas vacinas, a gente já vai ver que a partir dos 40 anos, a resposta já começa a diminuir um pouco. Então, isso nos preocupa, né, a todos. Mas, por isso, você dá a vacina logo que puder, né? Então, com a idade, existe um envelhecimento do sistema imune, a imunossenescência, e as respostas às vacinas, elas podem não ser, então, tão vigorosas, né? Se não são tão vigorosas, elas podem perder também mais rapidamente. Então, sempre, a preocupação com os idosos é uma constante, né? E eu acho que pensar neles e dar uma dose de reforço, primeiro para os idosos, é uma conduta muito acertada. Botar minhas barbas em molho aqui, hein, Elisa? Não gostou dos 40, mas alguma coisa a gente vê com algumas vacinas, a gente já vê que quando a idade chega, é assim mesmo. Meu caro colega idoso, Nonato. Estou botando as barbas em molho aqui. Doutora Lili, diante desse cenário que a gente tem, nós tivemos uma profusão de vacinas em tempo recorde, né? E a senhora aí, como pesquisadora, o que é que dá para destacar aqui para quem nos acompanha da intensidade de trabalho que os senhores tiveram nesse período de início de pandemia até o atualmente? São quase 2 anos em que se produziram uma série de vacinas. Aí vocês estudam se é possível combinar uma com a outra. Então a gente imagina que tenha sido um trabalho absolutamente incansável e absolutamente louvável por causa do tempo recorde para que tudo isso esteja à disposição da população. E aí não só aqui no Brasil, mas em nível mundial, não, doutora?
É verdade, é assim, em tempo recorde, jamais visto, né? Mas isto se deve muito aos conhecimentos que a gente adquiriu com o tempo, porque a ciência, o conhecimento é uma coisa cumulativa. E do apoio mundial, da colaboração de todos para o desenvolvimento de uma vacina. Então, a vacina, o vírus foi identificado no final, a doença foi identificada no final de dezembro de 2019 e dia 8 de dezembro de 2020, a gente já tinha uma vacina. Então, em menos de um ano, já tinha a primeira vacina licenciada para uso. Então, como é que a gente consegue, numa pandemia, ter vacinas tão rapidamente? É porque as várias fases de estudo, fase 1, fase 2, fase 3, até o registro, elas foram feitas de forma simultânea, concomitante. Então, fase 1 com fase 2 com 3, tudo correu muito rapidamente. E é importante dizer que nenhuma etapa foi pulada, mas elas foram feitas de uma forma muito junta, muito rápida, né? E com essa entidade, com esse conceito de liberação para uso emergencial que foi dada às vacinas. Então, mesmo antes do registro, a gente obteve o uso para uso emergencial da vacina para enfrentar a pandemia, né? Isto graças a muito trabalho. Você tem razão. Durante todo esse tempo, todos nós, vocês estão de prontidão, sempre, né? de atenção, todos nós trabalhando com a Covid esse tempo todo. E o vírus sempre nos traz surpresas. Então, a gente estava estudando uma vacina e, de repente, começa a aparecer variantes, etc., duração da imunidade, etc., e a gente vai atrás com as pesquisas. É assim que as coisas estão indo.